E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou Pedro Mores. E eu sou a Érica Felipusso. E hoje nós estamos aqui com um vídeo mais especial, mas antes nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Para iniciar, nós temos a Gabriela Costa, ela que é maquiadora profissional e artística, também embaixadora oficial da Pink 21, com conteúdos extraordinários. Siga ela lá no Instagram, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Temos também o Evandro Rodrigues, engenheiro civil e de segurança de trabalho. Então, se você precisar de um engenheiro para sua construção ou para dúvidas em relação a terrenos, procure pelo Evandro Rodrigues. O contato dele também vai estar aqui na descrição do vídeo, tá ok, pessoal? E hoje nós temos a honra de receber diretamente dos Estados Unidos, né, Paulo Schneider. Pronunciei certo, Paulo? Perdão? Pronunciei certo, Paulo Schneider. Corretamente. Então, eu quero que vocês recebam com muito carinho, viu? Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Fazendo a Diferença Podcast. E para nós é uma honra recebê-lo, né? Uma honra você ter cedido um pouquinho do seu tempo para falar com a gente aqui do canal. Então, seja muito bem-vindo e se apresente para o pessoal. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e muito obrigado pela oportunidade, sobretudo. E eu quero, logicamente, agradecer a Samantha, que é a minha assessora de imprensa, que nos colocou em conexão, porque eu sempre falo, sem uma equipe boa, você fica estagnado. Então, Samantha, muita gratidão a você por sempre nos colocar a par de gente importante que está aí do outro lado. Muito obrigada. Beijo, Samantha, viu? É uma graça. A Samantha tem nos abençoado e nos conectado com pessoas maravilhosas que a gente tem a honra de estar conhecendo, Com né, certeza. ao longo desses meses aí. Nós tivemos a oportunidade de gravar com um pessoal bacana, né? A última gravação foi com o George e a próxima será com a doutora Ingrid e hoje com o Paulo. Paulo, tá nos ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tem um pouquinho de eco do vosso lado aí, mas está tudo bem. Estou conseguindo ouvir bem. Tá com eco? Mas vamos lá. É. Paulo, conta pra gente um pouquinho, né, sobre a sua chegada, né, nos Estados Unidos. Você que é natural da cidade de Saudades, né, Santa Catarina. Como que foi esse processo? Porque faz mais de 33 anos que você já está aí, né, nos Estados Unidos. Conta pra gente como que foi a sua chegada e quais foram os maiores desafios para você chegando num país totalmente distinto do seu. Eu tento lembrar, e quanto mais eu venho conversando sobre essas histórias aí, você começa a lembrar das pequenas coisas, ou das grandes coisas, ou dos grandes desafios que todo mundo enfrenta quando entra para um país, principalmente quando você não fala o idioma corretamente, você não entende a cultura, você não entende como o pessoal vive ao redor, a alimentação é diferente, tudo é diferente, entendeu? Então, existe um processo de adaptação enorme, até porque você não conhece nem por onde você pode andar, você não sabe os caminhos por onde estão as coisas que você quer ver, restaurantes, supermercados, as próprias ruas, cinemas, essas coisas todas, você tem que procurar onde é que é isso, onde é que é aquilo. Não é como você vem da sua própria cidade, que você nasce ali, e isso já vem de nascença, você já vem conhecendo isso de nascença. Então, tem uma renca de desafios que na época eram bem mais difíceis ainda do que são agora, porque hoje está tudo muito fácil, tudo muito globalizado, você tem a internet, você tem o seu celular, você abre o seu celular aí, você coloca lá, o que eu quero comer? Quero comer, tá ali na esquina, você faz a curva ali, o lugar está ali. Naquela época não existia nada disso, eu cheguei em 1990, em julho, dia 23 de julho de 1990, e no segundo dia, eu fiquei, no segundo dia, dei uma caminhada por lá, eu me perdi caminhando. Isso é fato. Eu fui para Boston, né? E Boston é uma cidade bem diferente, assim, muito, tem um estilo europeu,
mas muitas regiões e certos bairros, as casas são muito similares uma da outra. E como é muito montanhoso também, você vai para uma rua, desce, corta aqui, vira direita lá e vai para cá e vai ali. Eu, de repente me deparei, cara, onde é que eu estou? Né? E aí, pela sorte minha, estava com o telefone de um colega meu, eu aprendi a usar os orelhões, que na época, hoje, se você perguntar os jovens o que é um orelhão, do cara vai pensar, coisa, você tinha orelha grande, né? Não era... É uma pessoa de orelha grande. Mas não, era... Então, aquilo era a forma de comunicação. E você tem que ter a sorte que a pessoa estava do outro lado para atender você. E foi assim que aconteceu. Mas os desafios, primeiro começar com a língua. Eu sou uma pessoa bastante independente. Eu não gosto de depender de ninguém. Faço as coisas, às vezes você sofre por isso, mas quando você não domina o idioma e fica à mercê dos outros, ou não domina a cultura, mas o mais importante é o idioma, e Sim. fica à mercê dos outros, é um desafio enorme para você entender as coisas, falar com alguém, ler alguma coisa, entender os desafios. É difícil, é muito difícil. Entendi. E como eu queria muito não depender de ninguém, eu coloquei muita pressão na minha pessoa. E logo, logicamente, a primeira coisa que eu fiz foi estudar, porque eu sabia do desafio. Nunca parei de estudar. Até hoje eu faço curso, sempre sigo estudando, sempre lendo e essas coisas, aprimorando, fazendo curso, de todas as formas. Porque eu sempre disse que o dia que você parar de estudar, você está morrendo. Parar de aprender, você está morrendo. Não necessariamente tem que estar em escolas para aprender, em universidades para aprender. Você tem que ler livros, você tem que fazer cursos online, que seja, ou participar de alguns eventos informativos. Você tem que estar sempre aprimorando. E, para mim, isso foi um desafio muito grande. Na parte da língua, eu lembro que quando eu comecei a estudar, estava 3 horas todos os dias, e de manhã, à noite era difícil encontrar alguma escola que ensinava o idioma. Essas escolas eram todas destinadas, praticamente todas durante o dia, e você tem que dar um jeito. Se queria estudar, era esse horário, caso contrário, você estudava 1 hora, sei lá, e 1 hora por dia, talvez 1 hora, você não aprende. Você tem que estudar e dedicar horas por dia, todos os dias, ou grande parte da semana, que nem no meu caso era 5 dias por semana. Eu fiz essa escolha, porque eu tinha urgência de sair da dependência. Muita gente está lá até hoje, está aqui até hoje, que não fala inglês, nunca foi para a escola. E aí o mundo fica complicado, porque você ainda está na dependência de anos e anos e anos e anos. Eu conheço muita gente que tem 30 anos em América, ou mais tempo do que eu, que fala a metade, menos da metade. Pessoal que nunca estudou, e eles falam a linguagem do trabalho deles. Uhum. Aí que é muito importante entender, Érica e Pedro, quando você quer falar sobre alguma coisa, ou entrar em um evento, numa festa, num grupo de amigos, você tem que entender um pouquinho de tudo. Isso chama-se educação acadêmica, não necessariamente escolar, mas de vida. Sim, entendeu? Com certeza. Então, você precisa procurar saber certas coisas. Você tem que ler, você tem que se familiarizar com tudo o que está acontecendo no mundo atual. Sim. E eu sempre encarei esse desafio de uma forma muito séria. Hoje eu falo melhor inglês do que português, lógico, deveria, é obrigação, não é nenhum mérito, não é nada disso, nada, absolutamente nada, não é nem de se orgulhar, é uma obrigação. É uma obrigação. Entendi. Eu não tenho isso como um mérito, não sou nada mais inteligente do que a Maria, nada disso. Mas eu me dediquei. Sim. E eu quis muito aprender a falar, ler, escrever e entender de vários assuntos muito bem, para poder falar com americanos de praticamente igual para igual. E eu faço isso hoje. Que bacana. E esse é o principal diferencial, né? Porque, igual, eu já venho estudando também inglês fazem 6 anos. Graças a Deus hoje eu falo. Provavelmente não tão bem quanto você, até porque eu nunca tive experiência fora.
mas tive esse período já, tive 4 anos de aulas e venho sempre falando, querendo falar, entendeu? E normalmente eu encontrei muitas pessoas que pararam no meio do caminho, começaram junto comigo, alguns que falavam que queriam aprender e ao mesmo tempo não se esforçaram para isso, não tinha realmente aquele desejo de fazer isso acontecer. E quando isso não acontece, Não adianta. você para no meio do caminho. Isso se começar, né? Sim. Acontece o tempo todo, todas as horas, de todas as culturas. Não é brasileiro, não é americano, não é... O ser humano é igual por todos os lados, só muda de endereço. Com certeza. Só muda de endereço. Eu me lembro de um curso que eu fiz, e como eu morei em Boston, que é o maior centro universitário do mundo, para quem não sabe, o estado de Massachusetts, cuja capital é Boston, tem uma concentração universitária, ou seja, mais de 400 universidades no estado. Nossa. Algumas delas online, mas a grande maioria física. Entre elas está Harvard, que vocês conhecem, Sim. a MIT, que vocês conhecem, talvez Boston College, Babson School of Business, Northeastern University, Boston University, e uma infinidade, são mais de 400. Enfim, para estudar lá, você não precisa... Bom, se você quer fazer cursos, ter um diploma é diferente. Mas para fazer cursos, você pode pagar, entrar em qualquer universidade e pagar o curso e fazer. Uhum. E eu sempre quis ser um pouco... Eu sempre me preocupei com isso. Então, fui fazer um curso na Harvard de 6 meses. Era um curso... Eu fiz vários desses cursos. Assim, era curso de 6 meses, você pagava uma taxa, era caro, não é barato. E eu lembro do primeiro curso que eu fiz. Eu me registrei, paguei a taxa. E quando foi a noite, que era para todos os alunos registrados se apresentar, eu fui lá, tinha 40 vagas, 80 haviam se registrados. E a Harvard fez isso propositalmente, porque é até um estudo que eles fazem com isso. O professor chegou na sala. Ele não falou, oi, boa noite, tudo bem, blá, 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 nada disso. Ele simplesmente chegou e falou, nem falou o nome dele, pra você ter uma ideia. Foi até arrogante no meu ponto de vista. Mas ele não quis perder tempo. Depois, no final, eu entendi por que ele foi assim. E você só descobre quando você passa na linha final. Termina o processo. E o cara falou assim, olha, tem 80 registrados, só tem 40 vagas. Eu espero que a metade de vocês vai pegar o dinheiro de volta. Vocês têm até amanhã à noite pegar o dinheiro de volta. O resto de vocês, a metade de vocês vão desistir na metade do curso e uns 8, 10% de vocês vão graduar. Nossa. Boa noite, tchau. Falou isso, falou 1 minuto e foi embora. Caramba! Todo mundo olhou para o outro assim, quem é o cara? Quem são os 8, 10%? Falei, eu sou um deles, eu não quero saber, eu sou um deles, eu paguei, não vou desistir. É isso aí. No dia seguinte, foi exatamente isso. 40 cadeiras estavam cheias. À medida que o curso foi avançando, as pessoas desaparecendo. Quando foi a graduação, dos 40 registros, dos 80 primeiro, depois os 40, nós recebemos o certificado de apenas 8 alunos. Meu Deus. E aí ele falou, lembra que eu falei no começo, por que isso e aquilo? É exatamente isso. As pessoas têm um grande problema de disciplina. Sim. E perseverança. Quando a curva começa a ficar um pouco estreita, ou o caminho fica um pouco mais difícil, tá pesado, vou desistir. E não pode. Para no meio do caminho. Que desistir é muito mais fácil, né?
há um preço a pagar e não tem caminhos para cortar. Sim. É um preço. E você pode falar com todos os empresários, pessoas de sucesso, eles têm milhares, centenas e centenas de casos de experiência própria, Sim. que eles podem comprovar de que não tem como cortar caminhos. Você nas derrotas, você se torna mais forte e por causa das derrotas, se você não desistir, você vence. Sim, com certeza. Que bacana. Serve de incentivo aí para o pessoal que está nos acompanhando. Ô Paulo, deixa eu te perguntar. Hoje você trabalha, né, dentro da área de imobiliária, né? Tanto na parte comercial, residencial, corporativa e tudo mais. Só que você não começou já de imediato nesse segmento, né? Claro que não. Ninguém Como que começa foi assim os assim, seus é um primeiros processo. passos aí no mercado de trabalho fora aí nos Estados Unidos, por exemplo? Eu acho que quando você precisa primeiro encontrar o que você quer, um passo por vez, você não consegue fazer $1 milhão sem primeiro fazer o primeiro dólar, Sim. né? Então é um processo. Eu não sabia, na verdade, que eu ia me encontrar nessa área. Uma das coisas é quase certa, que pouca gente sabe como que o futuro deles vai ser nesse mundo, né? E em que área que vão trabalhar, porque principalmente quando você vai para um outro país, você procura um nicho que dá o seu sustento, onde você encontra uma certa afinidade, que você gosta, entendeu? Cada qual na sua área, não importa o que você faz, mas o importante é saber trabalhar nessa área e ganhar dinheiro com isso. E tem muita gente que bate e desiste. Mas tem outros que batem, de repente começa a achar um furinho aqui, um furinho lá e vai abrindo a brecha e de repente está do outro lado e uau! Não é o que eu adoro fazer, mas é onde eu ganho mais dinheiro. Sim. Tem muita gente, tipo assim, eu quero fazer o que eu adoro. Bom, tá, quero procurar o que eu adoro fazer. Mas o que é que você adora? Ainda não sei. Bom, se você não começar, você não descobre. Depois que você se tornar uma pessoa de sucesso nessa área, você pode mudar com o dinheiro que você tem, você vai onde você quer fazer. Lógico, às vezes isso não é fácil. Às vezes é anos e anos e anos de batalha nessa área, Sim. sempre com foco de que um dia você vai chegar a fazer o que você gosta de fazer, mas você precisa de dinheiro para fazer o que você gosta de fazer. Sim, com certeza. Entendeu? Muitas vezes, nem todos os casos. Mas, quando eu comecei, eu precisava pagar minhas contas. Depois de um negócio, uma empresa com que eu trabalhava, até uns vínculos de ida para os Estados Unidos com eles e tudo mais, eu tive que me virar. As minhas contas estavam ali. Eu pagava, no início, quando eu comecei a pegar empregos aí, que eram subempregos, né? Porque quando você não tem profissão, você não domina o idioma, você tem que pegar muitas coisas aí que você não quer trabalhar na área e tem que pagar as contas com aquilo. Aí você vai guardando seu dinheiro e começa a buscar outras fontes em áreas que você ou melhor, não quer mais ficar onde você está e procura alguma coisa melhor. E dali você vai crescendo e saindo para algo que um dia você almeja chegar a fazer o que você quer fazer. E aí começou eu trabalhando em restaurantes, né? E de repente apareceu uma oportunidade. Eu já era assim meio atirado. Eu queria sempre fazer algo a mais, sempre buscar alguma coisa diferenciada. Não era uma profissão, era um período de tempo que eu precisava estar para pagar as minhas contas, me tornar fluente ou mais fluente em inglês, ou pelo menos dominar o inglês de forma um pouco melhor, pagar as minhas contas e buscando outros caminhos aos poucos e olhando para um lado, para o outro, para frente, para trás, migrando todas as pontas para ver se eu conseguisse ver algo lá fora onde eu poderia me encaixar. De repente veio uma oportunidade de trabalhar numa empresa de serviços financeiros. O que é
essa área, é vender seguros de vida e fazer serviço, fazer aplicações em fundos monetários, em outras palavras, abrir contas para aplicação da Bolsa de Valores. Sim. Eu me dediquei muito, trabalhei nessa empresa por um tempinho, que nem um animal, mas não fazia dinheiro, porque o meu mercado não tinha dinheiro para investir. Eu não era fluente o suficiente para ir atrás dos americanos. Quando eu falava com um americano, cara, eu faço isso agora, investe comigo que eu vou te levar para o caminho da prosperidade. O cara falava assim, puta que pariu. Né? Eu falava assim, era uma piada, né? Eu com sotaque enorme. E o cara assim olhava, meu amigo, vai para casa, volta o que você estava fazendo antes, que você provavelmente vai acabar se saindo melhor. Mas nessas indas e vindas e derrotas e vitórias e pancadas, eu abri muitas contas de volume pequeno no início para muita gente. Uhum. E um dia, esse pessoal chegou, Paulo, bom, voltar um pouquinho. Quando você trabalha nesse tipo de serviços financeiros, de seguros de vida e investimentos na Bolsa de Valores, primeiramente, ninguém nunca me chamou, Paulo, eu estou pensando em morrer, que não é esse o ponto, quero um seguro de vida proteger minha família. Não, isso não existe. Só não chama para isso. Você tem que chamar, tem que fazer ligações e ligações e ligações por dia. Você tem que ser um monstro. Uhum. Fazer 10, 20, 30, 50, 100 ligações por dia. Tentar cativar um cliente para poder fazer algo dessa natureza, incluindo investimento na Bolsa de Valores. E quando você não tem credibilidade, a outra pessoa do outro lado, que tem um pouquinho daquilo, lê na sua testa. Olha, eu estou falando isso, mas não sei nada. Aí o cara olha assim, poxa vida, o que você está querendo? O que você quer que eu faça? Para não te dizer, cara, vai embora, você não sabe fazer essa área não é sua, sai embora. Bom, eu nunca desisti. De repente, passaram alguns anos e o pessoal começou a me ligar. Uns 2,5, 3 anos, o pessoal começou a me ligar, Paulo, eu quero comprar uma casa. Aí, uma ligação, eu dizia, vai lá embaixo, vai ali, vai lá, vai no banco ali, que vai te dar atenção para você pegar um financiamento e tudo isso e tal, para lá e para cá. E assim começou a aumentar o número de gente me ligando. Ninguém me ligava para fazer investimentos de $1 milhão. Paulo, vem aqui que eu tenho $1 milhão para investir, porque agora está na hora. Uhum. E você é o cara. Não. Isso não acontecia. Mas, de repente, uma atrás da outra, sim, uma vez por semana, 2 vezes por semana, o pessoal começou a me ligar. Aí eu falei, mas o que é mortgages? No Brasil, na época, não existia financiamentos de imóveis, todo mundo comprava e pagava por conta, em quase que todos os casos, né? Pelo menos a classe média baixa. Com classe média e baixa, classe baixa. Todo mundo tem que pagar, né, com o próprio dinheiro. Sim. E aqui eu não entendia desse assunto, eu não sabia nem o que significava a palavra mortgages, que é, na verdade, financiamento de imóveis. Eu falei, cara, mas o que é isso? E, de repente, o pessoal começou a aumentar. E eu falei, peraí, eu estou dando de graça os clientes que eu fui tanto para poderem poupar um dinheirinho e fazer para um banco que não, né, vai agora usufruir de todo o meu suor. Isso não está certo. Eu fui atrás de saber entender o que era financiamento de imóveis. Cara, quando eu vi os cifrões, falei, é isso que eu vou fazer. É esse o lado que eu vou ir. Era muito mais gostoso, muito mais bonito. A notinha era bem mais alta. Muito foi melhor. Que eu aprendi. Comecei a aprender por um tempo e entrei nessa área. Trabalhei por muitos anos nessa área, por 17 anos. Tive bons resultados, êxitos em muitas coisas, mas levamos muita pancada também por causa da crise em 2008. Sim. E daí eu mudei em 2009, eu mudei para a Flórida, para administrar um escritório que a gente tem aqui. Nós tínhamos uma empresa em 2004, 2003, final de 2003, eu e um sócio americano meu abrimos uma empresa para financiamento de imóveis e nós tínhamos um escritório aqui na Flórida.
E nesse período da crise de 2008, que vocês sabem, né, que ocorreu, nós tivemos que mudar drasticamente e adaptar-nos por causa dos problemas da economia. Sim. E nós tivemos um gerente aqui, eu falei, olha, vamos ter que cortar gastos por todos os lados. Eu vim para cá administrar esse lado aqui. Em 2011, nós vendemos a empresa para um banco de Nova Jersey. Mas em 2010 ou 2011, por aí, no meio do caminho, eu comecei a fazer um pouco de consultoria para uma empresa aqui. E eu vi que o mercado imobiliário era um caminho que eu já tinha um pouco de conhecimento, né, na área de financiamento de imóveis, e eu tinha a minha licença no mercado imobiliário também. Falei, cara, vamos tentar esse mercado. E até hoje eu estou nessa área, a gente está trabalhando na área imobiliária comercial e residencial no estado da Flórida todo, ou seja, mais concentrado na região sul do estado, entre Miami, Boca Raton, Fort Lauderdale e West Palm Beach, em alguns casos Orlando. E Paulo, qual que foi dentro desse momento seu, né, da construção aí da venda, né, de imóveis, tanto comercial quanto, né, residencial? Qual que foi, assim, eu sei que você tem vários projetos, né, assim, se tornou um líder nato, né, nesse segmento. Qual que foi, de repente, o projeto mais desafiador para você dentro desse segmento? Uau, boa pergunta. Tem várias coisas que eu poderia falar. O maior desafio... Bom, eu vou contar duas histórias rapidamente, porque o tempo é curto, mas eu acho que na minha carreira como profissional, eu pensava até que eu sabia de alguma coisa. Eu sempre queria trabalhar para uma empresa por onde eu não precisava explicar para o meu cliente quem a empresa era a qual eu representava. Uhum. Eu queria que esse fosse o trabalho da empresa. A empresa tinha que ter um nome. Quando eu comecei a trabalhar na área de mortgages, eu tive que começar pequenininho com o botequinho da esquina. Ninguém conhecia. Mas eu fiquei quieto porque eu precisava aprender. Sim. Não queria me mostrar lá, eu sou o cara com quem você trabalha. Putz. Eu tinha um funcionário e a dona. E eu era o único vendedor. Eu falei, cara, não. Mas eu fui aprender ali algumas coisas. Sim. Isso abriu a porta. Saí dali para uma empresa um pouco melhor. E dali eu tentei entrar numa empresa, na maior empresa da região da Nova Inglaterra, que engloba 6 estados, que inclui, para quem não sabe, mas Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Vermont e Maine. São os 6 estados que formam a Nova Inglaterra. Não sei se já ouviram falar, mas é por ali. Tá? Uhum. Bom, esta empresa era a maior empresa dessa. Falei, eles faziam um anúncio por todos os lados, vocês só viam o nome dessa empresa. Falei, essa é a empresa que eu quero trabalhar. Todo mundo tá sabendo do nome dessa empresa, não preciso estar explicando. Bom, vou lá, primeira entrevista, eu fui assim, fui humilhado quase que. Eu fui colocado praticamente aos pontapés para fora do escritório, porque o cara falou, o que você veio fazer aqui? Você não sabe nada. Ai, cara, que humilhação. Eu sabia um pouco, mas não era o quanto que eles precisassem, porque eles queriam caras muito bons. Eu me achava, assim, tinha um certo ego. Falei, cara, eu conheço alguma coisa, já sei fazer alguma, sei pelo menos preencher a aplicação. Isso eu sei. Mas não era nem de perto o que os caras queriam. Olha, a maior pancada que eu já levei foi essa. E foram 4 gerentes que me colocaram para fora em meia hora. E 10 minutos cada um, talvez 8, 10 minutos cada um. Eu me senti humilhado. Eu saí fora daquele escritório e falei, cara, foi assim uma flechada no peito, sabe? Mas eu falei, eu vou voltar. 3 meses depois eu voltei. Me colocaram para fora outra vez. Aí, 3 meses ou 4 meses depois disso, voltei de novo. E me colocaram para fora a 3ª vez. Na 4ª vez, eu falei para os caras, daqui eu não saio.
não vou. Os 3 primeiros gerentes me colocaram para fora de novo, mas o quarto me deu uma chance. E daí eu entrei. Mas trabalhei que nem um animal. 3 anos depois, eu fui reconhecido entre os 10 melhores da empresa, que eram quase 500 funcionários, vendedores. Porque eu queria muito, 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 muito vencer para mim. Eu trabalhava mais do que ninguém. 6h30 da manhã, o escritório estava desligado, eu estava lá dentro. Era o primeiro a ligar as luzes e era o último a desligar as luzes. Entendeu? Trabalhava muito, 7 dias por semana praticamente, porque eu tinha um medo tão grande de não dar certo. E ali, essa foi um grande desafio. Mas o maior desafio de todos foi em 2008, quando o mercado imobiliário desabou. Né? E ali foi nós tínhamos 70 e poucos funcionários e os bancos começaram a quebrar por todos os lados. E houve uma época, então, nós tivemos uma grande quantidade de dinheiro de financiamentos com um banco, que era, assim, quase 20 milhões de dólares em financiamento. Né? Era muita grana, muitos empréstimos. E numa sexta-tardezinha, no final do dia, eu recebi uma mensagem. Na época, a gente ainda usava a máquina de fax, né? Que hoje você não usa mais. Não sei se você conhece, Pedro. Conheço, cheguei a conhecer. Peguei o finalzinho do fax. No finalzinho, chegou na rabeira, né? Mas eu acho que ele nunca passou um fax. Não, eu só vi funcionando só. Eu passar, não. Isso não. Tá vendo. Isso é coisa de museu hoje, viu, Pedro? Coisa de museu. Não, tá? Paulo, não fala isso não, porque eu já mandei fax várias vezes na vida. Essa carinha só que engana. Mas a tecnologia tomou conta disso muito rapidamente. Sim, entendeu? Isso não quer dizer que nós estamos... Não quer dizer que nós somos de idade. Nós somos apenas mais experientes. Sim. Então, e recebi essa nota, essa carta dizendo que o banco faliu. E aí, cara, como é que eu vou tirar esses empréstimos dali, colocar em outro banco em tempo de fechar conforme o contrato rezava? E nesse dia eu chamei o sócio e falamos, olha, decidimos chamar todos os funcionários envolvidos em cada empréstimo e chamamos ele de volta naquela noite mesmo, todos eles, alguns não queriam vir, e a resposta era assim, ou você vem ou você está mandado embora, está despedido. Fácil. Era assim, porque eram todos independentes, eram comissionados, e a grande fatia do bolo era pago a eles. Era tipo 70% da comissão. Vamos dizer que você faz $4 mil por empréstimo, a empresa cobra $4 mil por empréstimo, se $3 mil era para cada funcionário, então, entendeu? E tinha uns que tinham muito mais do que isso e tinham 4, 5, 6, 8 empréstimos andando. O pessoal fazia 8, 10, 15, $20 mil, $30 mil por mês. Nossa. Né, como comissão. E, cara, foi uma bronca, mas todos voltaram. Enfim, em 30 dias depois, conseguimos colocar com muito trabalho, muito suor, muita disciplina, muita dedicação, conseguimos colocar todos os empréstimos e fechamos todos eles numa margem de 30 e poucos dias, 40 dias. Não perdemos ninguém. Eu acho que ali foi uma experiência, primeiro, devastadora, mas segundo, uma experiência espetacular pela atitude nossa, pela disciplina nossa como empresa, de agarrar esse desafio e não nos deixarmos como derrotados e superá-lo. Olha, nós ganhamos muitos votos de positivos, muitos likes que você ganha hoje, né? Por causa da nossa atitude de como nós lidamos com essa situação. Então, foi uma experiência extraordinária. E mostra, e prova, isso vale por todos os dias, e se tem empresários aí que estão ouvindo, vão ouvir o programa, ou essa gravação, eles muito bem sabem do que eu estou falando. Eles vão poder... E não precisa ser empresário. Se você trabalha por conta própria,
Se você não tiver pulso firme, você vai desistir. É isso que eu ia falar, porque assim, dentro dessas questões, né, que você pontuou até nesse momento em que há uma recusa até de 3 gerentes até chegar no quarto ali e tudo mais, né, naquele seu primeiro momento desafiador, mostra realmente uma persistência, porque muitas pessoas a tendência é também desacreditar no seu sonho. Não, eu ouvi 3 não vou em busca do quarto, Sim. né? Vou parar por aqui. Talvez teriam parado ali no segundo não que recebeu. E isso mostra realmente a forma como que vocês, né, você e a sua equipe trabalham nessa questão da persistência em acreditar naquilo que se planeja mesmo, no seu sonho, nos seus objetivos, nas suas metas, né? E ter ali a Lógico. disciplina, a constância, né? De realmente acreditar, cara, vai dar certo. O primeiro falou, não, vou no segundo. E não vou sair daqui enquanto não der certo. É o lance Isso de é muito querer bacana, fazer dar querer certo, fazer né? dar certo. Porque é Olha, muito fácil você, não deu certo, beleza, acabou, morreu. É muito mais difícil o é, esforço que você tem de se reinventar e tentar de novo. Sim. é E, muito mais. Se você desistir dos seus sonhos, você quer o que da vida? Você quer ser alguém? Você tem que começar alguma outra coisa. Aí, onde se começa do zero, sim, entendeu? Porque muitas vezes você tem andado um caminho bem extenso já, longo, dentro desse processo desse seu sonho. sim, E você vai desistir, e você não sabe em que altura que você está desistindo. Você pode estar desistindo no momento do breakthrough, sim, que é a ponte que leva você para o outro lado, sim. para o lado do sucesso, onde finalmente as portas vão se abrir. Cara, eu sei disso muito bem, é igual para todo mundo, isso não muda, sempre foi desde a existência do ser humano e vai continuar, hoje e vai continuar enquanto o ser humano existir, enquanto você quer algo da vida. É assim, e não precisa ser coisas monstruosas, qualquer coisa que você quer na vida, qualquer coisa, pode ser uma caneta dessas aqui, ó. Eu fui almoçar outro dia com um colega meu, essa caneta é bem bonitinha. Uhum. Eu vi o garçom com essa caneta. Eu falei, cara, eu falei para o meu colega, falei, putz, que caneta linda. Eu falei, cara, quanto é preciso te dar de propina para ganhar uma caneta dessas? Não é? Aí o cara riu pra caramba, gostou muito do papo e foi lá, pegou 2, uma para mim e para o meu colega. Uhum. Mas se você tivesse pegado, se eu tivesse, por exemplo, falado com uma certa atitude, e o cara poderia ter dito assim, olha, eu só tenho essa, infelizmente, não posso te dar. Mas pela forma como tratamos ele, tudo você consegue também com boa comunicação. Sim. Você sempre precisa de um outro lado, de alguém para você avançar nas suas metas, nos seus sonhos, nas suas coisas. Não importa o que seja. Seja você ir para um lugar que você não sabe ir sozinho, você pergunta a alguém que essa pessoa provavelmente vai te mostrar o caminho, ou já esteve lá. Sim. E vai dizer, olha, quando você for, visita isso, aquilo e aquilo. Pronto, você chega lá, olha, quero ver aquilo. Você vai entrar no Google hoje, está fácil. Então, olha, mas você tem que ter perseverança, não adianta, o cara não vai carregar você nas costas. Não. Você tem que ter a disciplina, a perseverança e a determinação de querer seguir, porque as pancadas você vai levar todo dia. As pessoas vão te desrespeitar, elas vão te xingar, elas vão te colocar sua motivação, vão te maltratar o tempo todo. O tempo todo. E muitas vezes você tem que fazer decisões de que você não precisa dessas pessoas. Sim. Você tem que buscar outros meios de deixar esse pessoal de lado. Você merece mais. Você não precisa se deixar maltratar ou algo assim por pessoas estúpidas lá fora, que tem de montão. Sim. Que tem de montão. Entendeu? Você não precisa disso. Mas você tem que... são coisas que você vai ouvir.
Mas você vai ouvir isso porque você está a caminho de algo, em busca de algo para você. Então, são os erros que acontecem na vida, que as pessoas te humilham, que as pessoas te xingam, que as pessoas te desrespeitam. Se você desistir ali, você vai morrer na cama ou no caixão, vai cair no caixão. Mas se não, isso pode te ajudar a crescer. Vai crescer a resistência contra esse tipo de atitude. E é lá que quando vem o próximo, com esse mesmo desrespeito, você já sabe lidar de forma muito mais tranquila. Não vai mais te afetar dessa mesma maneira e você vai seguir. Mas, como eu falei, muita perseverança, muita disciplina, muita determinação. Não pode deixar estas coisas afetar você. Tira essas pessoas do seu caminho, isola-se delas, porque de coisa negativa você já tem demais. Com certeza. E, Paulo, assim, falando sobre trajetória, né? É impossível a gente chegar num ponto de nunca ter pensado, ao menos, em desistir. Às vezes tá mais espremido ali. E já teve algum momento que você pensou até em voltar pro Brasil ou algo do tipo? Nos momentos mais difíceis que você passou, que pelo menos veio aquela ideia, assim, por cima da cabeça, que logo você se reinventou, mas para mostrar o quão humano nós somos, né? Olha, uma boa pergunta. Eu saí do Brasil em 1990 e eu disse uma coisa bem interessante. Você tocou numa chave que eu não sei se alguém, acho que eu não lembro de alguma pessoa ter me perguntado sobre isso em áudios e vídeos e entrevistas. Quando eu decidi sair, eu saí para o Brasil, estava numa situação calamitosa, como, né, quase que em sua maior parte da história, infelizmente, politicamente, né? Infelizmente. A Argentina estava nas mãos de Carlos Menem. Não sei se vocês lembram quem é Carlos Menem. Era um cara tipo o que a Argentina tem hoje, o problemático, muita crise na Argentina. E a Cuba já era Cuba. E eu disse, não sei, não lembro mais exatamente como que eu cheguei a essa definição. Mas eu disse em 1990, o Brasil vai passar por uma Argentina e morrer em Cuba. Isso politicamente, que o Brasil ia se tornar uma Cuba. Em 2014, se não tivéssemos tirado a Dilma, hoje seríamos uma Venezuela da vida. Infelizmente, estamos de volta na mão desses caras. Eu disse para mim naquela época, vou embora, nunca mais voltar a morar no Brasil. E se eu tivesse que sair dos Estados Unidos, nem que eu teria que ir a pé à China. Mas para o Brasil eu não queria voltar a morar. Sim. Isso é fato. Eu disse isso na época. A gente não deveria dizer que, né, para casa você nunca deveria dizer que não vai voltar. Sim, eu volto todo ano, uma, duas, eu volto sempre. Tive lá um mês atrás, um mês e pouco. Volto sempre. Mas para morar, pelo menos por agora, eu não tenho nenhum plano, zero, para morar. Entendeu? Porque enquanto essa política safada que existe por ali, eu não me sinto confortável. Vivo num país democraticamente muito bom, né? Tudo funciona muito bem, toda a estrutura funciona muito bem aqui, e eu adoro aqui. Esse hoje, meu país, mais da metade da minha vida é aqui. Sim. Entendeu? Bem mais da metade da minha vida, eu vivo aqui nesse país. Então, eu entendo bem a cultura, entendo a política, entendo a economia e, graças a Deus, domino bem o idioma. Que bacana. Ô Paulo, e você foi fundador, né? Eu tô lendo aqui, ó, você foi fundador da Câmara de Comércio, né? Aí na América. Como que foi esse processo? Olha, como a gente tinha uma empresa lá e sabia um pouco do que era esse processo, eu sempre tinha uma vontade de ajudar e estar ao redor de pessoas que ajudavam e sempre tinha um sonho de fazer muitas coisas e por aí, né? Quando você consegue
se sair um pouco, as pessoas vêm te perguntar, Paulo, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso... Eu sempre fui uma pessoa de muitos contatos. Entendeu? Eu sempre gostei de fazer muitos contatos, porque você consegue para frente quando você tem coisas, pessoas que podem te ajudar e pessoas boas que você pode recomendar, que é difícil, que é muito difícil. Tá? Nós todos sabemos disso. Cuidado quem você vai recomendar, que sua reputação vai junto com aquilo. E é a mais pura das verdades que existem. Mas eu nunca... Eu fiz muitos serviços comunitários, ajudei muitos brasileiros, muitos hispanos, e fui em muitas vezes para as cortes estaduais para ajudar a traduzir e levar as pessoas lá e atendê-los por N motivos. E aí veio um pessoal, quando a gente tinha a nossa empresa lá, né? Veio um pessoal e falei, Paulo, por que nós não vamos fazer alguma coisa, um grupo, né? Por que a gente não abre uma Câmara de Comércio? Na época, já havia tido uma tentativa de um pessoal que abriu alguma coisa nessa área, mas estava totalmente desativado, não deu certo, e que é difícil, não é uma coisa fácil. Até porque é muito complicado dar certo. Porque os diretores, na verdade, não deveriam praticamente ser pessoas que trabalham diariamente na vida profissional ainda. Essas são coisas que praticamente deveriam ser feitas por pessoas já aposentadas. Mas como tem poucas da nossa turma na época, lá tem menos, bem menos do que hoje tem aqui na Flórida, o pessoal ainda trabalhava com muita ênfase o tempo todo, não tinha tempo para muita coisa, né? Principalmente esse tipo de serviço que é voluntário. Mas como eu tinha sempre uma vontade, fui ao consulado em Boston, eu tinha uma relação profissional e de amizade muito boa com o consulado de Boston, e aquilo foi assim, eles foram buscar um livro lá, está tudo ali, os caras me ajudaram, me deram tudo. Foi uma equipe fabulosa que me ajudou lá. Eu nunca vi tudo ser estruturado tão bem em tão pouco tempo. Por questão de semanas estava tudo estruturado. Aí começamos a reunir os líderes que eu queria que fizessem parte do nosso board, da nossa diretoria, e fomos fazendo reunião, agregando membros e fazendo reuniões pequenas e trazer profissionais em diferentes áreas para falar com os empresários, para falar sobre contabilidade, para falar sobre administração, para falar sobre uma série de coisas. Então, e sempre trazendo profissionais de áreas especializadas para atender esse pessoal. O empresário brasileiro, que era empresário, e muitos deles nunca tiveram nenhuma experiência empresarial, mas sempre uma vontade de fazer algum negócio para eles. O brasileiro é um povo muito independente, muito... qual é a palavra que eu quero usar em português que me escapou? Muito focado em ser empresário, mini empresário ou algo assim. Tem uma palavra que se usa, eu não lembro mais. Mas, de qualquer maneira, às vezes o português foge pela curva e lá na curva tem que correr um pouco mais para pegar pela traseira, aí eu puxo para dentro e aí aparece a palavra. Mas o brasileiro tem muito isso, mas também tem muitos problemas de como administrar. Não sabe muito bem administrar e por isso quebra com muita facilidade. Aqui é um país que você pode fazer muita coisa boa, mas se você não tiver uma administração boa, você quebra da mesma forma ou talvez até mais rápido. E muitos não se prepararam, colocaram todo o dinheiro que eles tinham e alguns deles nem trabalhavam na loja deles próprios, ainda trabalhavam nos outros empregos e colocavam funcionário para tocar. E você já viu, né? Aí, o resultado já era aquele. Então, quando eu saí, administrei aquela organização dos três anos, colocamos outras pessoas no meio, eu vim embora, né? E hoje não existe mais. Né? Hoje não existe mais. Uma pena, eles criaram um outro grupo, mas a Câmara não existe mais. Entendi. Mas tudo bem. É assim. Faz parte do processo. Paulo, conta pra gente como que você se sentiu, né, diante de toda essa sua trajetória, lá em 2013, 14, quando você foi condecorado com o prêmio de melhor diretor do Distrito do Sul da Flórida em Bahamas. Como que foi para você essa sensação de ser condecorado?
faço parte de uma organização de oratória pública que é mundial, né? E em 2010, essa organização, ela funciona muito similar ao Rotary Club. Sim. Você abre clubes, né, de diferentes áreas, diferentes regiões, e busca aí membros de 20, 30, 40 membros cada clube, e aí você pratica oratória pública, entendeu? Aprende, é um método extraordinário, tem no Brasil, inclusive através dos meus contatos e do que a gente fez aqui, e incluindo um colega meu que foi o cofundador do nosso clube aqui, dos principais comigo, ele e foi um dos principais articuladores, o fato que abriu no Brasil, aliás, expandiu no Brasil. Esta organização chama-se Toastmasters International. E é uma organização fundada aqui nos Estados Unidos por um senhor há muitos anos atrás, logicamente quase 100 anos atrás agora, e que era exatamente esse objetivo, orientar as pessoas como falar melhor em público e aprender mais sobre liderança. Em 2010, quando eu mudei para cá, para a Flórida em 2009, eu já fazia um trabalho um pouquinho aqui, um pouquinho lá, de oratória, apresentações e tudo mais. Mas eu decidi me aprofundar um pouco. Então, nós abrimos um clube aqui totalmente em português. Totalmente em português. Primeiro clube, o único clube nos Estados Unidos em português. Tem vários outros clubes de outras línguas, mas esse é o único que tem aqui na Flórida, dos Estados Unidos em português. Enfim, abrimos esse clube e começamos a praticar a oratória dentro das regras da organização. E, claro, todo clube pertence a uma área. E essa área tem 4, 5 clubes e dentro dessa área tem um diretor de área que é eleito, que comanda esses 4, 5 clubes ou 6 clubes por um ano. E o objetivo desse diretor é fazer com que esses clubes se tornem clubes que alcançam metas, que a organização tem metas para você alcançar. Tem várias áreas, incluindo metas, por exemplo, de oratória, números de discursos feitos em cada clube, participação em várias coisas, e por aí. É para estimular e a melhorar a qualidade dos membros, de oratória dos membros e participar em lideranças, né? Lideranças de outras áreas dentro da própria organização e tudo mais. E também a gente faz concursos de oratória. Né? Concurso de oratória. Eu lembro muito bem quando o nosso clube foi participar pela primeira vez, que era meio que não era obrigatório, mas era mais ou menos assim, tinha que participar, porque o negócio não era ficar sentado, eu vou porque não quero ir hoje, não tinha nada disso, era para participar mesmo, não nada obrigatório, mas era para, assim, quase que obrigatório. Então, como no nosso clube ninguém falava inglês, eu falava, ou não é que não falava inglês, não falava fluentemente, e eu falava. E aí, já tinha um pouco de experiência, eu fui pela primeira vez participar de um contest, né, que era um concurso de oratória dentro desses 5 clubes, competindo, e o melhor orador ia ganhar prêmios, né, e vai para competir na divisão depois no distrito, e se ganhar, vai para internacional. Aí você vai fazer, aí você se torna um orador profissional. E isso é em pouco tempo. Mas eu lembro muito bem quando eu fui chamado para participar, eu fui nomeado, porque ninguém quis participar, não tiver concurso interno. Aí vai o Paulo, tá bem, eu vou. Eu preparei um discursozinho lá. O cara que falou antes de mim foi tão bom, mas foi tão bom, um americano, que a audiência estava rindo. Quando eu fui apresentado no palanque, eu achei que a audiência estava rindo da minha apresentação, estava batendo palma para a minha apresentação, eles ainda estavam batendo palma com o cara anterior. Cara, acabou comigo, eu esqueci do meu discurso, eu fiquei perdendo, porque tem que ter uma concentração muito grande.
E foi ali que eu percebi, cara, eu não ganhei nada, logicamente fui o último, né? Mas eu percebi que tinha que haver uma grande preparação. E nisso eu consegui ver também um pouco de liderança, eu comecei a me destacar no nosso clube, a área começou a ver e daí me chamaram para fazer parte dos candidatos à eleição da área e eu fui eleito como o candidato, né, preferido dos caras. E aí eu falei, agora eu vou trabalhar, agora eu não quero ficar em segundo lugar. Como liderança, eu puxava muito os caras. A minha equipe, eu convidei uns colegas para fazer parte da diretoria e eu tracei um plano, uma estratégia, falei, nós vamos fazer isso e aquilo, e vamos para cima, nós vamos alcançar essa meta, o nosso objetivo é número 1 e nada mais, nada menos, não é segundo lugar, nem terceiro, nem nada, se não for para ganhar, nós não vamos participar, então vamos embora, estamos juntos, estamos juntos. E fomos, e ali eu ganhei o prêmio de melhor diretor de área, melhor diretor da divisão, e o melhor diretor do distrito naquele ano. Olha só. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu coloquei bastante da minha disciplina e, lógico, a ajuda dos meus colegas. Mas trabalhamos. É um serviço voluntário. Eu coloquei muito tempo. Me dediquei muito para isso. E em seguida, um ano depois, eles me chamaram para participar do grupo de diretores para ser eleito como diretor da divisão. Aí eu não aceitei, porque eu tinha que cuidar dos meus negócios, mas no ano seguinte, 2 anos depois, né, eu aceitei o desafio e fui eleito como diretor de divisão. E eu contratei o nosso grupo, chamei os colegas que eu achava que eram muito bons para me ajudar em áreas que eu não sabia muita coisa. E isso que é importante, você sempre tem que ter pessoas que são melhor nas áreas onde você não conhece ao seu redor. Tem que se agregar pessoas assim e novamente, fomos para cima. Falei, nada menos do que o primeiro lugar. E fomos eleitos como o melhor diretor da divisão e do distrito. Isso foi muito gratificante porque, e olha, nós poderíamos ter feito muito mais. Sim. Mas o que fizemos foi, nós conseguimos destacar como o melhor grupo, a melhor direção da divisão, do distrito, por causa da dedicação. E que ainda poderíamos ter feito muito mais, mas era um trabalho voluntário, então você também Sim. tem que cuidar do seu emprego, do seu trabalho, do seu negócio. Sim. Mas foi muito gratificante, foi muito, muito interessante. É da região do sul da Flórida e Bahamas, nós fazíamos eventos entre esses dois países e chegava aí 800, 1.000 pessoas, 1.500, 2.000 pessoas se reunirem e a gente tem que falar sobre os projetos. E muito gratificante. Que bacana. E aí, entre 2015 e 2019, você começa toda essa questão de palestras, né? Palestras, treinamentos, né? Como que foi esse momento? Eu fiz algumas palestras para não me tornei ainda o grande palestrante, porque ainda não foquei 100% nisso. Esse é o trabalho, o processo que nós estamos fazendo. Mas tenho feito algumas palestras em diferentes áreas, fiz treinamentos para vários negócios, inclusive treinamentos de vendas. Na área de vendas, a gente entende um pouco, entendeu? Eu entendi relativamente bem. Também tive muito treinamento, a minha vida toda na América, eu tive treinamentos e técnicas de vendas e como superar certas coisas e disso e daquilo, né? Na área de vendas eu tenho aprendido muito aqui na América, né? Um dos grandes mentores meus é um cara chamado Tom Hopkins. Tom Hopkins era o gênio das técnicas de vendas da América, era o professor dessa área. O cara era realmente muito bom. E eu fui principais alunos dele ali, seguia ele como se eu fosse filho dele. Isso foi muito, muito, muito gratificante, muito bom para mim. E tenho me dedicado muito, então eu fiz vários treinamentos para
para algumas empresas por aí, americanas e brasileiras, né, grupo de vendas, e até 2019, quando a pandemia, em 2020, tínhamos outros projetos, eu fiz em março de 2000, dia 17 de março, a gente ia fazer uma palestra para umas 500 pessoas no Maxo Plaza em São Paulo, e no dia 15 de março, tudo foi cancelado em função da pandemia. E aí, por ali, acabou, e agora a gente está voltando com isso. Que bacana. Se esforçou e colheu os frutos no final, né? Com certeza. Mas, Paulo, vamos encaminhar para as perguntinhas finais. A gente sempre costuma dizer que não existe resposta certa para essas perguntas. Vai ser apenas a sua visão complementando a todas as outras que nós já tivemos. E para iniciar, Paulo, o que é amor para você? Bom, eu sou um cara um pouco... talvez porque eu sempre vivi um mundo meio que isolado, sozinho um pouco, e hoje eu tenho uma vida familiar aqui, mas eu acho que o símbolo de amor é ter muito respeito ao próximo. Sim. Mas para ter respeito ao próximo, você precisa, em primeiro lugar, entender quem você é. Eu acho que no meu modo de ver e conhecer esse lado mais humano, você realmente tem que se autoconhecer para poder amar uma outra pessoa, seja filho, família, seja esposa, o que seja. Você precisa se autoconhecer para ter uma relação amorosa muito boa com quem quer que seja. Sensacional. E família, Paulo? O que família representa para você? Bom, a família, eu acho que é a âncora de tudo, né? Se você não tem um excelente relacionamento familiar, não importa quem você é, o sucesso morre, ou melhor, o sucesso cresce e morre dentro de casa. Sim. Né? Não lá fora. Lá fora é apenas a consequência. Sim. Mas ele nasce e morre em casa, porque você tem a ambição de fazer algo, de crescer na vida. Mas se os dois lados, vamos dizer, o casal, não anda na mesma linha das metas na família, você pode ter a maior determinação do mundo. Você vai subir, você vai crescer. Mas quando você volta em casa, tudo volta à tona. E é questão de tempo que você vai estar lá embaixo. Você vai voltar de novo, você vai quebrar outra vez. Você vai subir uma terceira ou quarta vez ou quinta vez, mas você vai morrer na lona. Se o seu relacionamento não for bom como família e como um todo. E eu tenho muito que aprender com isso. Muito, 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 muito. Se eu soubesse hoje, ou melhor, se eu soubesse na época, quando era jovem, antes de ter filhos e tudo mais, que eu sei hoje, o mundo seria tudo diferente. E é o que todo mundo acha. Porque essas experiências, você tem que viver elas. Mas para quem, vou dar só um ponto de vista meu, para quem tem família, está começando a achar namorada ou tentando achar a mulher certa, uma coisa que eu tenho para falar. Acha a pessoa que está alinhada com os seus sonhos, com as suas metas, com as suas perspectivas de vida. Porque senão o sofrimento vai ser muito grande. A vida é muito curta para ser mal vivida. Sim. Que show. E Deus, Paulo, o que Deus significa para você? Não sou um cara muito religioso, mas acredito em Deus, fielmente. Né? É uma pena que o mundo de líderes religiosos está tão contaminado. Infelizmente. Né? De pessoas que não têm, na verdade, o interesse que eu acho que Deus ensina, essa realidade.
têm interesses próprios e fazem dos pensamentos próprios a palavra de Deus, que não é. Eu não sou um conhecedor da Bíblia, de forma nenhuma e muito distante disso. Mas eu tenho uma coisa que eu acredito plenamente, que a força divina está sempre ao seu redor. Se você pedir, se você fizer as coisas certas, coisas boas vêm para a sua vida. Eu acho que o mais importante de tudo, tem que acreditar para poder viver e talvez uma paz interior maior. Eu acho que quando você compreende isso, você consegue lidar com as situações de vida, tentar perdoar um pouco mais, tentar se livrar das derrotas do passado, deixar aquilo, cortar o cordão umbilical e seguir a vida. Sim. Eu acho que isso te dá, eu acho que essa confiança, acho que você só consegue isso com uma boa fé, com uma boa crença, seja lá em que Deus que você acreditar, mas você tem que ter alguém, tem que ter tem que ter um ser superior que comanda essa trajetória, esse lado da sua vida. Que sensacional. Para finalizar, Paulo, deixe uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando, aquilo que tocar no seu coração. Eu sempre falo uma coisa muito importante. Nós temos 8 bilhões de seres humanos nesse planeta hoje. Ninguém é igual um ao outro. Mas todos nós temos um sonho. Você precisa sair da zona de conforto se você quer melhorar um pouquinho da sua vida. Eu não quero dizer que você tem que virar milionário ou bilionário, nada disso. Mas muitos, em sua grande maioria desse mundo aí, principalmente no Brasil, a gente sofre muito, mas existem possibilidades e meios de subir na vida, de melhorar a sua condição de vida. Você precisa olhar ao seu redor, onde você se encontra, onde você está. E se você quer chegar em algum lugar na sua vida melhor do que você está agora, você precisa saber se esse grupo e onde você está te dá condição, em um futuro breve, em um futuro próximo, de alcançar essas metas que você deseja. Senão, você vai ter que fazer mudanças. E essas mudanças significam dores. Você tem que deixar certos meios, certos lugares, certos convívios, certos meios de pessoas de uma influência que não é tão positiva, para você focar no seu futuro, porque o tempo vai passar. E se tem uma coisa que você nunca consegue recuperar, é tempo. Você pode perder seu emprego, seu trabalho, sua empresa, todo o seu dinheiro. E lógico, você vai acumular conhecimentos, mas você nunca vai poder comprar aquele tempo que foi perdido. Então, foca nas suas metas, coloca elas no papel, vai para cima, não olha para trás, olha para frente e olha, o futuro seu pode ser brilhante, mas depende de você, porque você vai ter que começar. Muito obrigado. Sensacional. Muito bom mesmo. Paulo, muito obrigada. Fica a nossa gratidão de toda a família do Fazendo a Diferença Podcast. Foi uma honra realmente recebê-lo. E eu creio assim que vai servir muito para as pessoas de inspiração, né? De força e, enfim, talvez uma virada de chave, né? Uma mudança de mentalidade para algumas pessoas que estarão assistindo esse vídeo, esse bate-papo. E então, assim, a nossa gratidão eterna aí por você ter participado. Espero poder, né? Espero que a gente possa ter novos bate-papos novamente. Claro. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Samantha, por ter nos apresentado o Paulo, que foi um prazer imenso realmente conhecê-lo. É uma história, assim, de vida e de sucesso realmente muito inspiradora, viu? Muito obrigada, viu, Paulo? Valeu, obrigado mais uma vez por me dar essa oportunidade de dividir. E, cara, a vida segue, não podemos parar, a vida segue. A vida segue, temos que lutar.
Prazer tê-lo Valeu. conhecido e quem sabe um dia teremos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Exato. Bom, tudo hoje é muito fácil, né? E isso não é só traçar as metas, os planos que vai acontecer. Isso certeza. é bem provável. Bem provável e possível. Então, você que está nos acompanhando também pode fazer a diferença, curtindo o nosso canal, se inscrevendo, seguindo a gente lá no Instagram, compartilhando esse vídeo. Deixa aqui nos comentários uma dica de um tema novo para a gente trazer, para abordar pessoas também. Se você quiser participar com a gente, entre em contato, nosso DM está aberta e venha fazer a diferença conosco. Tchau, Tchau, tchau.